Eu sou preceptora da UERJ. Hoje não, sempre fiquei, nunca saí de lá. No CMS Heitor Beltrão, que é aquele ali subindo a Desembargador Isidro. Vou mostrar um pouco depois, quando eu mostrar a comunidade. Para quem já viu, assim, eu não mudei nem o lugar, então até estou com pena de quem já viu, que vai parecer que viu um filme, é a mesma coisa, não mudou nada. Que foi a apresentação. Na verdade, esse não é o meu trabalho de mestrado, né? Quando você pega o mestrado, vem muita coisa do marco conceitual e tudo. Hoje eu vou falar mais só da prática mesmo. Então, é enfrentamento da violência estrutural em uma comunidade vulnerável na cidade do Rio de Janeiro. Deixa eu só ver se eu entendi isso aqui. Não. Ah, tá, entendi. Para cá. Também não. Pronto. Isso é um pouco quando a gente trabalha com violência estrutural. Quando eu li essa poesia, pensei muito sobre ela, né? Depois eu vou falar um pouco sobre o que é violência estrutural. Mas é uma poesia do Brecht que é sobre a violência. A corrente impetuosa é chamada de violência, mas o leito do rio que a contém ninguém chama de violento. A tempestade que faz dobrar as bétulas é tida como violenta. E a tempestade que faz dobrar os dorsos dos operários na rua. Quando a gente começou, né, quando eu comecei a pensar em fazer um mestrado, o coordenador do meu mestrado, que é o César, ele sempre falou para a gente que a gente tinha que fazer o que movia a gente, né, o que dava paixão para a gente fazer, principalmente pensando num mestrado profissional. E aí eu falei, cara, o que me move é isso, né? Estou há 1 ano trabalhando numa comunidade, já estava 1 ano e meio, mais ou menos, e eu e o residente que trabalhava comigo, a gente sempre escrevia as frases que a gente ouvia que marcavam a gente. E depois a gente sempre conversava sobre tudo isso que a gente ouvia, fosse dentro do consultório, fosse no território. E aí, então, o que nos moveu? E aí eu vou falar algumas frases que a gente ia escutando durante esses anos. Recebi um relatório da diretora da escola que dizia que minha filha de 5 anos era chefe de uma gangue da escola e que, claro, ela tinha puxado ao pai. Foi um relatório escrito da diretora para a mãe da criança. O lugar mais seguro para a mulher é no trabalho. Em casa a gente apanha do marido, do filho e ainda tem bala perdida. Isso foi quando a gente perguntou num grupo de mulheres qual era o lugar mais seguro para uma mulher. A gente tem que ensinar nossos filhos a superar isso e a aguentar a discriminação. A gente vive com isso. A gente nunca viveu outra coisa sem ser a violência. Sabe por que eu estou esperando há mais de 2 anos a vaga do dentista do meu filho sair? Porque eu tenho esperança. Quem mora no morro vive disso, de esperança. E é o que nos angustia. Eu não fui contratada porque viram no meu nada consta que eu visitava meu filho na cadeia. E ele ainda me disse que era melhor para mim, porque se alguém roubasse algo, a culpa seria minha. Essa foi no grupo, no Entre Muros. Quem cuida de mim é Deus, ninguém cuida de mim. Mataram ele porque ele era preto. Eles têm as armas na mão e eu só tenho o meu corpo. Eles não têm bala para todo mundo. Aonde eu moro, eu acordo de frente para um campo, mas no meu campo tem um monte de arma e droga. Eu não vou ficar sonhando com um campo florido. E aí a gente escuta isso, né, no nosso dia a dia. Acho que quem trabalha em comunidade vulnerável, principalmente, né, quem trabalha em comunidade no Rio de Janeiro, né, vou tirar. A gente vai escutando isso e o que eu faço com isso, né? O que eu faço para pensar em transformar isso, né, transformar essa realidade. Primeiro, pensar no papel de uma equipe de saúde da família. Você tem que conhecer os fatores sociais, políticos, econômicos, ambientais, culturais, que vão determinar a qualidade de vida daquela comunidade. E aí você faz o diagnóstico situacional. Eu não sei se vocês passaram por isso. Bem no começo do nosso R1, a gente, assim que entra num território, a gente já faz o diagnóstico situacional daquele território, faz o diagnóstico comunitário. Conhecer os fatores de risco e fatores de promoção e proteção à saúde daquela comunidade. E a partir daí, quando você faz o diagnóstico, você faz o ecomapa comunitário, vou mostrar um para vocês, para conhecer a rede de apoio e começar a pensar na articulação com os outros setores da sociedade, movimentos sociais organizados que fazem parte daquela comunidade. Estimular a participação da comunidade no planejamento, execução e avaliação das ações das unidades de saúde, articular com a rede institucional local e promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais. Então, isso desde que a gente entrou na residência, a gente sabia mais ou menos o que fazer.
você faz o diagnóstico situacional, você vê os fatores de promoção e de risco de saúde daquela população, você começa a articular com a rede e aí você começa, junto com a comunidade, a planejar suas ações em saúde. Como que a gente vai fazer isso a partir de agora? A importância do diagnóstico comunitário e pensar principalmente quando você faz o diagnóstico da sua comunidade, isso foi uma coisa que chamou muito a nossa atenção, a gente começa a perceber, será que de fato eu estou conseguindo garantir a equidade do cuidado em saúde daquela comunidade? O Tudor Hart, ele traz, em 1971, a lei dos cuidados inversos, que era quando a gente tenta garantir a equidade, a gente acaba aumentando a inequidade em saúde. O que era isso? Na verdade, ele começou a sair nessa época, na década de 70, na Inglaterra, que tinha muita gente morrendo precocemente de hipertensão e diabetes. E ele estava lá numa clínica dele, né? Ele era GP, e ele falava, não, meus pacientes não morrem precocemente de hipertensão e diabetes. Onde que estão esses pacientes? E aí a Mary Thomas, que era a esposa dele, ela falou, eles estão na fábrica. O problema é que eles nem conseguem chegar até a nossa unidade de saúde. E aí ele falava, aquela população que mais necessita dos cuidados em saúde é a que menos demanda. E quando você faz o diagnóstico situacional, e agora eu vou mostrar para vocês o quanto que isso que o Hart, né, escreveu foi importante, essa é a comunidade do Salgueiro, ela fica subindo a General Roca, logo depois saindo do metrô. É uma comunidade que, olhando assim, tudo bem, realmente não é uma comunidade muito complexa, muito violenta. E aí a gente começa a comparar o que a gente já sabe, né? Quando a gente vai pensar em desigualdade social, a gente compara a comunidade do Salgueiro com as outras 7 equipes da unidade. A equipe do Salgueiro é a única que pega 100% comunidade, as outras equipes são de asfalto. A gente pega a pirâmide etária do Salgueiro, isso é fazendo o diagnóstico situacional, é a gente pegando os dados secundários, né? A gente pega também junto com o prontuário eletrônico, na época isso foi tirado do VitaCare, isso foi início de 2018 ou meio de 2018. A gente pega a pirâmide do Salgueiro e a gente vê que a pirâmide do Salgueiro tem uma base muito mais alargada, a gente tem uma população, maior número de crianças e adolescentes e uma população idosa menor. E quando a gente vai para outra, então ali Brasil da década de 60, 70, e aí quando a gente vem para a pirâmide da Tijuca do asfalto, a gente já vê que não, que é uma pirâmide Brasil hoje mesmo, né? Das classes mais altas já tem uma população mais envelhecida, uma base menos alargada começa a controlar mais natalidade. E isso todo mundo vê, quando a gente compara asfalto e uma comunidade, uma favela, a gente já sabe que essa desigualdade existe. A gente trazendo isso, né, para a questão da educação, a gente percebe que no Salgueiro a gente tem uma taxa de analfabetismo muito maior. A gente tem um sério problema de analfabetismo entre adolescentes. Então, 6,1% da população maior de 15 anos analfabeta. E quando a gente vai para a renda, comparando Salgueiro e Tijuca, principalmente, a gente vê uma diferença enorme. Então, mais de 40% recebe menos de um salário mínimo, enquanto mais de 60% da população da Tijuca recebe mais de 3 salários mínimos. Só que, quando a gente vai fazer a análise dos dados, que são aqueles dados que são coletados pelos acessos, pela ficha A, a gente consegue fazer muita análise disso. Por que eu trouxe o Tudor Hart? Na época que a gente começou a fazer o diagnóstico situacional, chegaram 3 pacientes para a gente muito descompensados. Nessa época a gente tinha agenda aberta, que eu não chamo de acesso avançado, porque a gente não tinha o menor controle. A gente tinha uma agenda aberta, a gente atendia todo mundo que chegasse para atendimento. Então, o que você entende disso? Quem está chegando está sendo atendido. Então, a gente está garantindo o cuidado em saúde dessa população. E essas 3 pessoas chegaram, e isso depois da gente de muitos meses na equipe, a gente não conhecia essas 3 pessoas. E chegaram com doenças crônicas agudizadas, assim, bem graves. 2 pessoas dessas 3, elas faleceram no hospital, depois que a gente regulou. Quando a gente perguntava para eles, quem é a pessoa que cuida de vocês aqui na unidade? Os 3 falaram de uma agente comunitária que já tinha saído da equipe há uns 2 anos, mais ou menos. Ou seja, ela não ia na unidade e ninguém mais ia à casa dela há mais ou menos 2 anos.
E a gente descobriu que eles 3 moravam na mesma microárea, que era a microárea 1, que já estava sem agente comunitário há mais de 1 ano. Quando a gente vai comparar a área 1 com as outras áreas, a gente percebe que ela tem muito menos rede encanada. Eu acho, inclusive, que esse número é superestimado. Quando você entra dentro das casas, você vê que não parece ser 74%. A maior parte das casas não tem nem torneira. Quando você vai para tratamento de água também, você pega um número muito maior de casas sem tratamento de água do que as outras microáreas. E o destino do lixo também. Lá é a única microárea da comunidade que não tem coleta de lixo nenhuma. Então, geralmente, eles queimam. Então, a gente começa a perceber que tem realmente uma área mais pobre dentro da comunidade. Quando a gente vai ver dessas pessoas, quem recebe Bolsa Família, ou seja, elas são as pessoas mais vulneráveis da comunidade. Quando a gente vai ver quem recebe Bolsa Família, eles não são os que mais recebem. 17% da população recebe Bolsa Família. Enquanto a microárea 4, que é a microárea que tem a maior renda da comunidade, ela recebe 24% da população recebe o Bolsa Família. O que isso significa? Eles não chegam nem no benefício social que devia ser garantido a eles, né? Eles, em algum momento, eles são emperrados e eles são os que mais deveriam ter acesso aos benefícios sociais. Então, apesar do maior risco e vulnerabilidade, a percentagem de Bolsa Família é aquém do esperado, a lei dos cuidados inversos. Essa é a área 1. A maior parte das casas é feita assim, de madeira de demolição. Tem algumas casas de pau a pique. E não tem esse encanamento que passa, é o que passa de um lado para o outro do morro. Então, ou a água está vazando do cano e eles pegam a água a partir daí, ou eles vão numa nascente que fica lá em cima e eles também pegam água assim. Então, a gente sabe que existe isso, a gente sabe que existe um problema hoje de vulnerabilidade social muito grande. Várias pessoas que a gente conversava nessa área 1, elas não tinham nem documento, CPF, nada, as crianças fora da escola. E a gente faz, e agora, a gente como saúde, né? O que a gente vai fazer? Então, a primeira coisa sozinho a gente não faz nada. Então, a gente constrói um ecomapa, que você constrói o mapa da rede de apoio da comunidade e a gente começa a fazer as linhas de como que essa rede de apoio está indo até a comunidade. E justamente para a gente saber quem que a gente tem que fortalecer, quem que tem uma relação conflituosa, o porquê disso, quem que a gente tem que se afastar. Mentira, não tem que se afastar, não. Não vou falar não, que está gravando. E você monta o ecomapa e, a partir daí, você vai começando a ter contato com a sua rede de apoio. Foi assim que começou o nosso trabalho intersetorial. Não foi grande assim, não. A gente começou o nosso trabalho intersetorial. A gente, a escola e a assistência. Sempre que a gente pegava uma criança fora da escola, a gente, na hora, assim, e era muito rápido mesmo, a gente entrava em contato com o CRAS e conseguia garantir a vaga para essa criança dentro da escola. Tem uma escola e uma creche dentro da comunidade. A gente começou a fazer reuniões de redes quinzenais com a escola, o CRAS e a gente, para a gente começar a discutir os casos mais complexos da comunidade. A partir daí, a gente começou a falar, vamos chamar também o CREAS, vamos chamar o Conselho Tutelar. Foi um pouco mais complexo, mas uma vez a gente chamou, hoje em dia a gente chama mais. E aí a gente começou a falar, vamos chamar a nossa rede interna de apoio? E aí a gente começa a chamar a rádio, a gente começa a chamar o Lelelo, que é da escola de futebol, a gente começa a chamar o Caxambu do Salgueiro, a gente começa a chamar o Caliel, que é uma padaria super conhecida, e aí a gente começa a fortalecer a nossa rede de apoio. A gente chamou a Comissão em Defesa dos Direitos Humanos, essas eram nossas redes, era a nossa reunião de rede ampliada, que elas aconteciam mais ou menos uma vez a cada 1 mês e meio. E a gente pensava, o que hoje é mais importante para essa população para a gente trabalhar como rede de apoio? E dentro da escola, a gente começa a pensar nos grupos de apoio àquela comunidade. Então, o primeiro grupo que a gente começa é o grupo Pais e Filhos. Era um grupo que começava na entrada da escola, então isso era uma coisa que facilitava a participação dos pais. Era para todos os pais das crianças que quisessem participar e que a gente sempre trabalhava assuntos sempre levantados pelos pais. Várias daquelas frases surgiram nesse grupo Pais e Filhos. Aqui não tem, mas num desses Pais e Filhos,
a questão do brincar surgiu muito. Tinha muito uma questão da violência, principalmente na sala de espera, que a gente percebia, né? E aí vários pais falando assim, eles aprendem muito mais, né, com eles falando, a gente quase não falava, eles conseguiam construir uma relação muito, muito fortalecedora. E aí um pai falou, olha, minha mãe, ela me bateu tanto quando eu era criança que eu nem sei se eu consigo amar minha mãe hoje. E aí os outros pais levaram um susto. E aí um pai falou, eu nunca quero que isso aconteça com a minha filha. E aí um terceiro falou, sempre que eu acho que ela não gosta de mim, eu brinco com ela. Aí teve um dia que a gente fez um dia com os pais e com os filhos, que foi um dia de brincadeira entre os pais e os filhos, que era... Depois eles pintaram o Salgueiro que Queremos, foi bem legal. E aí, dentro desse próprio grupo de pais, surge a fala de uma mãe, que ela colocando que depois que o esposo foi preso, que a vida dela se transformou, né? Não só porque os filhos ficaram afastados desse pai, mas que também a rede de apoio dela se desfez. As pessoas começam a julgar, as pessoas não querem mais ficar te ouvindo falando o tempo todo do que está acontecendo com seu marido. E aí 3 outras mulheres do grupo falaram que os pais também estavam presos. E aí a gente criou os pais, os maridos, né, pais das crianças. A gente criou um Entre Muros, que foi um grupo que começou a ser organizado, inclusive, por essa mãe também. E é o grupo de esposas e mães, aí a gente abriu para mães também, dos homens que estavam apenados. E era um grupo muito duro, assim, ver a violência diária que elas vivem, não só para ir visitar os parceiros, mas como dentro da própria comunidade, parece que são julgadas eternamente. Não só eles, que a gente sabe que são, mas elas também. E o quanto que esse grupo fortaleceu. E aí, uma vez, um dos meninos tinha saído... Estou falando menino porque ele tinha 16 anos mesmo, porque essa também é uma discussão complexa. Mas ele tinha saído do Degase e ele chegou lá e todo mundo olhou para ele e ele falou, saí, vim no grupo. E aí eu virei para ele e falei, olha só, aqui tem a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, aqui tem o CREAS, aqui tem a gente da saúde, aqui tem o CRAS. O que a gente pode fazer para você não voltar lá para dentro? Ele falou, me arruma um emprego, tia. E depois disso a gente começa a refletir, né? Agora a gente está cuidando dos pais, a gente está cuidando dessas mães que têm uma situação bem mais complexa, né? E as crianças. Aí a gente cria o Molecagem, que esse com certeza foi um dos grupos mais legais. A gente, junto com a assistência social, saúde e educação, cada um selecionou os 10 casos mais complexos seus. E aí a gente linkou o que eram 30 casos, no fim deram 16 casos. Porque tinham muitos casos em comum, né? E aí a gente começa a acompanhar essas crianças na escola, aquele foi um dia que a gente fez fora da escola. A gente começa a acompanhar essas crianças em um grupo, que era um grupo de promoção de resiliência mesmo dessas crianças. Tanto que a gente trabalhava muito o que eu vou ser quando crescer. Foram vários grupos que a gente fez, eles eram quinzenais também. No início, era praticamente um adulto para uma criança, eram crianças assim, muito animadas mesmo. E a diretora, tinha vezes que ela entrava assim na sala, que a gente estava com as crianças, ela sabia que isso ia acontecer. Mas assim, a partir do 3º grupo, a gente conseguia organizar e fazer tudo. Aqui foi um dia que a gente fez o círculo familiar com as crianças, que a gente também não acreditou que elas iam conseguir entender e montar o círculo. E a gente conheceu a história que elas reconheciam como história delas a partir desse círculo familiar. E aí as nossas discussões de casa, a gente passou a utilizar o círculo familiar também. Essa é mais foto do Molecagem. Ali foi um dia do o que eu quero ser quando crescer. Isso, elas ficavam muito animadas. A maior parte quer ser veterinária, não sei porquê, alguns médicos, box. Aqui a nossa agente comunitária fazendo o círculo familiar com a criança. Fazer círculo familiar com criança é lindo, que aí depois vocês tentam porque dá certinho. E aí a gente começa a pensar, tudo bem, a gente está chegando em alguns grupos, né? Mas e as pessoas que continuam ou sem descer para ir até a unidade, ou que a gente ainda não consegue acompanhar a saúde de alguma forma? E aí a gente cria 2 consultórios avançados dentro da comunidade. Primeiro consultório avançado que a gente cria é o Caliel, que é nessa padaria. A gente faz o consultório na laje da padaria. Ele acontece toda sexta-feira de manhã.
E o consultório é assim mesmo. A gente coloca, dependendo do número de médicos que tem atendendo, uma cadeira, ou a enfermeira quando sobe com a gente também, é porque a visita dela é no mesmo dia desse consultório. E a gente vai atendendo e assim, a gente atende muito mais do que na unidade e é muito mais tranquilo, assim, acho que por eles se sentirem no seu ambiente. E aí o residente que entrou agora, o R1, ele faz muita roda de participação popular em saúde, de empoderamento social, é bem legal. E aí a gente cria o consultório avançado da área 1, que para a gente é o mais importante, que a gente, de fato, começa a atender as pessoas que ficam... E é lá em cima mesmo, é bem em cima na comunidade. Aqui é as costas de um bar que tem, quando a pessoa tinha que falar alguma coisa a mais, a gente entrava, senão a gente ficava lá fora mesmo. Errado. E aí, dentro das reuniões que a gente tem, as reuniões de rede, as intersetoriais, a gente começa a pensar como que a gente, dentro do consultório, a todo momento a gente leva para as pessoas a coisa do direito, sabe? Olha, isso é um direito seu. O que a gente percebia, principalmente subindo a área 1, é que as pessoas te pediam desculpas quando você ia atender elas. E aí, por exemplo, você foi para ver o filho que está acamado, que sofreu um acidente. Quando ela quer fazer uma pergunta de saúde dela, ela fala, desculpa, eu posso te fazer uma pergunta? E aí, assim, a gente começa a mostrar o que é o direito de cada um. A gente começa a pensar numa coisa que a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos já tinha, mas que a gente amplia. Aí a gente começa a fazer os Ocupa Salgueiros, Salgueiro reconhecendo direitos. Esse foi o segundo Ocupa que a gente fez, que foi a presença da Comissão em Defesa dos Direitos das Mulheres, quando a Marielle era presidente. A gente fez uma roda de violência contra a mulher, que foi lindo. E nesse dia a gente coletava denúncias de qualquer tipo de violência que eles se sentiam sofrendo. Então, o que apareceu muito foi a questão da água. Em grande parte da comunidade, a água só cai uma vez por semana. Lá isso é um problema muito grande. E o que era presidente da Associação de Moradores naquela época achava isso assim, super justo. Tá vendo? Vocês não economizam água. Se botasse na caixa d'água e conseguisse ele guardar água, vocês teriam água todo dia. E aí foi nisso, acho que por isso que ela começou a transformar tanto, que ela falou, não, você não está entendendo, isso é um direito humano diário nosso, a gente tem direito a ter água todo dia, você está falando isso porque você não mora aqui, você é presidente daqui, mas você mora no asfalto, você tem água todo dia. Aqui é o segundo, aqui foi o primeiro que a gente fez, na verdade, e lá a gente teve a apresentação do Caxambu, isso foi um aniversário da Tijuca, que mais uma vez pediram para a gente descer e vacinar as pessoas. A gente falou, não, a gente não aguenta mais vacinar. Vamos mostrar que o Salgueiro faz parte da Tijuca. E aí a gente desce com o Caxambu do Salgueiro, e eles são sensacionais. E lá a gente vai com um grupo do Entre Muros e faz a leitura de uma carta aberta à sociedade que o grupo escreveu. A Ana estava. E aí, o que acontece a partir daí? Né? O que a gente tenta nisso? Né? Primeiro é você falar para as pessoas que elas têm direito a garantir esses direitos e, a partir disso, criar resiliência e empoderamento, que hoje é uma questão que a gente está vendo que está sendo bem sofrida, né, para a gente. E aí, ali foi um dia que a gente foi na Alerj com todas as mulheres da unidade, todas as mulheres da unidade. Olha que somos assim, nessa época, acho que a gente era 60-10. 60 mulheres e 10 homens. E a gente deixou os 10 homens sozinhos na unidade, batendo cabeça. E a Marielle recebeu a gente foi lá, falou. Depois do assassinato dela, foi bem difícil. A gente chegou a ter alguma relação e a gente fez num sábado uma roda em homenagem a ela. E assim, num sábado à tarde, no Salgueiro, e as pessoas desceram para ir para essa roda para fazer essa conversa, sabe? E eu lembro que uma das frases, que é uma frase da Mônica, isso aqui depois foi que as nossas agentes comunitárias foram dar aula na UERJ. Semana passada elas foram de novo dar aula na UERJ. São as mulheres mais sensacionais que eu conheço, assim. E uma das frases da Mônica, a Mônica foi como convidada, mas ela ainda não tinha sido eleita. Uma das frases da Mônica aqui, nesse dia de homenagem, é que ela falou, a gente vai aceitar político subir aqui sim,
Mas a gente não vai aceitar trocar o nosso voto por tijolo, por guaravita, que era uma coisa que todo mundo estava falando que acontecia, sabe? Então, assim, que a partir de agora vai ser diferente. E aí, para terminar, essa é uma das frases do meu mestrado. Eu fiz entrevistas com os profissionais que participaram de todo esse trabalho. E aí é o porquê disso tudo, né? O que a gente tem a ver com isso tudo? Primeiro que a violência hoje, se falaram isso, começaram a falar de violência em saúde em 1994, entrou na agenda da saúde em 1997, quando falaram a violência é urgente, a gente precisa lutar contra ela. E hoje a gente vê o quanto que a violência é um dos principais fatores determinantes de adoecimento de uma população. E aí, o que a violência faz com a gente, né? E aí, essa foi uma pergunta que eu fiz para uma das entrevistadas e que, para mim, resumiu muito bem, que eu não consigo imaginar como é que está um corpo que espera o tiro parar, cessar um pouco para sair do território, para ir trabalhar. Eu não posso perder o emprego. É quase uma escolha. Ou você vai morrer de fome ou vai morrer de uma bala, porque se você não perder seu trabalho, você não tem o que comer. Como estão esses corpos? A gente pode pensar na mãe de um dos jovens de Costa Barros, que ficou adoecida psiquicamente depois do assassinato do filho dela. Depois ela chega a tentar suicídio e depois essa mulher simplesmente morre, de uma causa que ninguém consegue dizer qual é. E essa mulher morre de tristeza. Depois teve a Janaína, mãe de um menino de 11, 12 anos, que foi morta em Manguinhos, num campo de futebol. E essa mulher, com 30 e poucos anos, morre. E se você for conversar com a família fala, morreu de tristeza. Tem a morte direta, que é a bala. E tem a morte indireta. Eu tenho dito que a bala não cai. A bala mata um familiar e ela continua girando. E nesse processo as pessoas vão morrendo, afetando outras pessoas. As pessoas estão morrendo, adoecendo, sofrimentos psíquicos graves. E quantas mulheres dessas a gente já não viu no nosso consultório, que no dia seguinte chegam com demandas agudizadas e você começa a perceber que no dia anterior teve conflito. Quantas mulheres que têm transtornos psiquiátricos graves hoje dentro da comunidade, você quando vai entender a história de vida dessas mulheres, as pessoas que ela já perdeu na vida dela. Então, quanto que a violência afeta a nossa saúde? E o que a gente tem a ver com isso, né? Essa é uma outra frase. Primeiro, vocês viram referência. As pessoas não se sentem mais a sós. E a saúde, eu costumo dizer a saúde e assistência social. Mas a saúde, principalmente, ela consegue chegar a pontos do território que nenhum outro serviço chega. Então, as pessoas têm vocês de referência de auxílio para reivindicação de direitos. Ou para vocês dizerem que aquilo ali é um direito. A gente consegue entrar em lugares que ninguém mais consegue entrar. A gente consegue entrar na área 1 do Salgueiro, que nem eles conseguem sair. Os nossos agentes comunitários, eles reconhecem o território, os pontos de maior vulnerabilidade, e a gente consegue chegar até essas pessoas. Então, eu sempre disse assim, né, até eu estar no Salgueiro, eu saí do Salgueiro no início desse ano, eu falava, gente, Salgueiro vai fazer a revolução, assim, de tão bonito que era, sabe? E a gente consegue fazer a transformação. Tem uma outra resposta que ele mora, inclusive, no Salgueiro, que ele fala, eu não vou dizer que a gente conseguiu acabar com a violência, e nem de perto, né? Pode ser que se existir algum score de violência, você entrasse em 2016 e entrasse hoje, desse o mesmo ou maior resultado. Mas hoje as pessoas elas conseguem lutar pelos direitos delas. Elas sabem que o filho tem direito de estar na escola, que ela tem direito de ter um documento, e que se o Bolsa Família for um direito dela, ela já sabe aonde ir. Isso aqui é só para dizer que todo esse trabalho só foi possível por causa dessa equipe, que são pessoas incríveis. Cada um, assim, o quanto que foi importante, isso era uma coisa que a gente sempre fazia. Cada agente comunitário era responsável por um grupo, então nunca ficava só com uma pessoa, e todo o trabalho sempre foi muito bem dividido. Essa aqui, que ainda é a gente. E isso é só para dizer, vou falar a mesma coisa que eu falei no congresso, que é minha filha, linda demais. E o que eu penso, né, assim, quando eu vejo essa foto, assim, parece que é alguma coisa de esperança que a gente precisa hoje, sabe?
E antigamente eu podia falar a esperança de transformação social, a esperança que a gente não vai mais precisar subir a comunidade e ver tudo isso que acontece. E hoje a gente tem que dar um passo para trás para dar dois para frente. Então, esperança que a gente não tire a comunidade do nosso nome. A gente é médico de família e comunidade, a gente não consegue cuidar do indivíduo se não cuidar da família e se não cuidar do território que ele está inserido. Porque o território adoece e adoece muito o ser humano. A violência adoece, né? E o que a gente pode fazer junto com a comunidade para pensar em transformação disso? E é isso, obrigada.